A repórter Gislene Lopes está de volta e traz mais informações. Gislene. Eu converso agora com o historiador Sérgio Campos Gonçalves. Sérgio, informatizar os museus é mais importante do que manter o que já existe em boas condições? Boa tarde. Boa tarde. A informatização dos museus é tão importante quanto a manutenção da infraestrutura. A informatização permite que os historiadores tenham acesso aos documentos sem manipular diretamente esse material que é tão frágil. E ao passo que a infraestrutura possibilita o acesso à população de forma segura e dos próprios profissionais da área da história. Sim, mas de que forma um acervo rico como o de Ribeirão pode ser apreciado com uma estrutura tão precária? Não pode. Enquanto o Museu de Ribeirão Preto estiver com o assoalho caindo, fica difícil a frequência de pessoas, cidadãos comuns e profissionais da área da história. Fica difícil. A dificuldade de acesso e organização de documentos públicos do arquivo histórico prejudica o resgate do passado da cidade. Esse é outro problema. O cara que é historiador, ele tem que muitas vezes organizar o arquivo antes de fazer a pesquisa. Ele tem que fazer o serviço de um arquivologista, muitas vezes o serviço de um bibliotecário. E isso atrasa o serviço do historiador e dificulta o acesso da população a esse riquíssimo material cultural da cidade. E aí Ribeirão Preto pode estar perdendo parte de sua história? Ribeirão Preto não perde, mas deixa de ter acesso. O documento que fica desorganizado dentro de um museu, dentro de uma lata, em uma caixa, fora da prateleira, sem catálogo, é o mesmo que o documento não existir, porque ele não circula, ninguém tem acesso a isso. Sérgio, os museus de Ribeirão são pouco frequentados. Falta estímulo para isso? Falta estímulo e a situação de flagrante carência de infraestrutura e de facilitação do acesso, que felizmente essa verba de informatização vai ajudar. Bom, essa situação flagrante de deficiência dificulta o acesso da população e dos profissionais da área da história. Enquanto isso, o que poderia ser feito para atrair o público? O que poderia ser feito é não deixar chegar nessa situação de lástima, de precariedade de infraestrutura. A manutenção de infraestrutura deve ser feita frequentemente, não deixar chegar no estado em que o assoalho do museu está caindo para se pensar em fazer uma manutenção. Isso é um absurdo. Como está a situação? Por exemplo, você deu o exemplo do assoalho. O que mais? Além da infraestrutura, a falta de organização do material praticamente impossibilita o trabalho de historiadores, pesquisadores, professores que levam estudantes, não só pesquisadores universitários, a acessar esse material e a produzir pesquisas, a fazer esse material circular na mídia, etc. Ok, Sérgio, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar que os serviços de limpeza podem ficar ainda mais comprometidos em Ribeirão com a suspensão de um licital de licitação. Pulse. Obrigado e até